É hora do duelo. Acredite no coração das cartas. E nunca se esqueça, meus amigos e eu iremos ajudar a derrotar qualquer inimigo. Essa não é uma frase de Yu-Gi-Oh, mas as outras são o mangá e o anime, que na minha opinião marcou muito a minha história de vida, pode-se dizer assim. Foi uma história ao qual eu acompanhei tanto na época dos quadrinhos e tudo mais, que passava na televisão, até depois, agora um pouco mais velho, com o mangá de Yu-Gi-Oh! E a sua principal diferença. O interessante do mangá barra e diferenciada do anime é que no anime a história que conta do Yugi antes dele se tornar o lendário rei dos jogos basicamente ele era muito mais sádico no início da obra, tanto que são os volumes iniciais, até mais ou menos, volume 1, 2, 3. Ele era mais ou menos sádico e jogava toda hora com jogos das trevas até o volume 6. Até o volume 6, quase sempre e ao longo da trajetória, ele fazia com os seus adversários uns jogos das trevas, em que se esse cara importunava a galera, ou se tipo seu grupo tá lá, sua sala de aula, vamos dar um exemplo, que é um lugar específico para poder fazer sua sala de jogos. Aí chega uma outra turma lá e tá invadindo o território deles, que é aquele território à força. Yugi vai lá, se apresenta como na forma do faraó, que na época o Yugi não considerava ele o faraó, ele considerava ele, na verdade, um outro eu. O outro eu dele assumiu o lugar, que é o faraó Aten, que quem já conhece a história sabe, que o nome dele é esse. Aí ele vai lá, assumia o lugar e fazia os Jogos das Trevas. Isso até mesmo os Jogos das Trevas meio perigosos, que eles colocavam uma substância química dentro de um disco de rock e lançava, que era tipo assim, para atacar no oponente. Aí quem ficasse por último nesse bate e volta ia basicamente tipo assim até explodir essa substância química. Infelizmente, como o roteiro é clássico, ou felizmente o Yugi ganha. Só que o seu adversário não se sabe o que aconteceu com ele. Esse e vários outros jogos arriscando a vida é uma coisa clássica do mangá. E um pouco do anime clássico da Era Zero, que é o o anime que pouca gente conhece, que antecede o anime clássico do Yu-Gi-Oh! Que o anime clássico do Yu-Gi-Oh! Ele adapta um pouco do volume desse volume aqui, mais ou menos o volume 4, que é o volume 4 barra volume 5. Eu acho que é o volume 5, que é o final do Morte T, do Kaiba, em que o Yugi derrota o Kaiba usando o Exodia. Ele é uma mescla do arco do T, só que uma versão resumida, o primeiro episódio. Aí ele adapta dessa parte aqui até pra frente, da saga dos duelistas. Que eu acredito que seja bem aqui na frente. Eu acho que eu ainda não tenho todo esse mangá ainda, que achar alguns volumes tá meio difícil. Mas eu já tô os volumes iniciais eu já tenho completo. Que começa nesse arco aqui, ó, que é o arco da Ilha do Pegasus, em que o Pegasus e tudo mais, vendo o campeonato televisivo que o Kaiba fez, o Morte T, ele foi lá e falou assim: vou convidar esse garoto para participar do meu campeonato, pois se ele conseguiu derrotar até mesmo o Kaiba, e como ele tem uma das relíquias do milênio, isso pode me ser útil para trazer de volta a minha amada, que infelizmente morreu. Isso aí já é o arco da Ilha dos Duelistas. Isso, é claro, mostra tanto no anime quanto no mangá. Só que no anime, se você assistiu o dublado, ele é mais censurado, pois ele fala que a Cecília Pegasus, na verdade, foi pro reino das sombras. Um mal aconteceu com ela e ela foi jogada pro mundo das trevas.
Mas no anime em japonês eles mostram a realidade, que na verdade ela morreu e o Pegasus, quando ele adquiriu o olho do milênio, ele pôde ver o vislumbre dela. É como se fosse uma encontrar com ela nesse mundo astral. Aí ele, como ele conseguiu encontrar a sua amada, ele queria usar o poder das relíquias do milênio, todas elas juntas, para tentar trazer a sua amada de volta do reino dos mortos, trazer ela de volta à vida. Pois é, o velho estava carente. No mangá, ele basicamente, e ele não superou a morte da esposa. Aí, tenso. Aí, no mangá ele basicamente vai de Vasco. Ele, no final da história, o Bakura, no final do Reino dos Elissas, ele vai lá e mata o Pegasus. Acho que esse volume que mata o Pegasus eu não tenho ainda. Mas o Bakura é clássico. Clássico como uma das maiores cenas do Bakura é desse jogo aqui, ó. Eu já tentei até, curiosamente, jogar esse jogo do RPG do Bakura. Fazer uma versão dele de RPG meus modos, mas mano, ficou muito estranho. Vamos ver aqui, ó, aqui, ó. Em que no RPG do Bakura ele colocou, não, esse aqui não, acho que é mais para frente. Eu vou, que esse aqui é uma outra morte T que o, opa, vou avançar aqui. Mas a história nesse de Yu-Gi-Oh é massa. Claro, tem gente que ficou tão famoso que tem gente que até shippa o Yugi com o Joey. Sendo que pra mim eu acho muito viajado quem faz isso. Yugi sempre gostou da Terra. Ele deixa descarado que ele tem um crush na Terra, mas a Terra fica dividida entre o Aten e o Yugizinho. O Aten, ela começa a gostar do Aten por causa do que acontece com ela mais pra, no mundo dos hambúrgueres, em que o Aten salva ela de um assaltante que estava apontando uma arma para ela. Eu acho que é melhor não mostrar essa cena porque eu acho meio pesada. No YouTube não deve gostar muito. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Aqui. O RPG do Bakura. Bom que eu caí bem no início. No início todo mundo vai jogar contra o Bakura, só que o que o povo não esperava é que o espírito maligno do Anel do Milênio, que é o espírito milenar, de um cara que está ressentido com o faraó e tudo mais, porque o faraó não massacrou e tudo mais seu povo, ele agora quer vingança. Aí para ter essa vingança ele ficou preso no Anel do Milênio. Na relíquia do milênio do anel para poder ir atrás do Aten, até mesmo depois da vida, para conseguir sua proeza de ter sua vingança. Na minha opinião, o Bakura, o espírito maligno do Bakura, que eu esqueci o nome dele, o original, o nome do espírito em si, o Yami Bakura, ele é muito que nem aquelas vilãs de novela eu considero ele quase um vilão da novela da Globo. Ele tá lá, uma hora ou outra ele ajuda o Yugi aqui ou ali, mas ele tem que estar sempre se espreitando para no final ele acabar se tornando o grande vilão final da obra. Aí aqui tem a explicação dos jogos. Então, vocês podem ver, são muitas falas. Vou ver se eu pego uma. Aí o espírito maligno do Anel do Bakura vai lá e convida eles. Atormenta o Bakura pequeno. Que no mangá, ele basicamente, o Bakura tem uma grande presença. Ele é um dos maiores amigos do Yugi, quando ele não está possuído pelo Yami. Mas ele, uma hora ou outra ele está de boa, passa um tempinho e ele já tá possuído já. Que nem aqui, ó. Ó, ele já foi possuído pelo Anel do Milênio e ele, assim como o Yugi no início do mangá, gosta de fazer os seus jogos de punição com alguém que
tente ir contra o que ele tenta implicar com ele, pode-se dizer assim. Jogo de punição. Aí ele vai lá e prendia na época o povo que perdia o jogo de punição dentro dos bonequinhos dele. A alma deles dentro dos bonecos. Até ter o RPG das trevas. O objetivo do Bakura aqui era conseguir o Enigma do Milênio. Essa versão aqui, o engraçado é que no anime foi adaptado parecida com ela. Essa versão aqui do RPG do Bakura foi adaptado só que no Reino dos Duelistas, em que o espírito dos amigos do Yugi vão para dentro das suas cartas favoritas. Ele coloca tipo o elemento carta. Aí quando ele joga a carta que está na sua mão pro campo, ela basicamente aparece o espírito do seu amigo dentro do campo. Tipo, a carta favorita dele, que nem o do Joey, que é o espadachim dourados. Só que para dar aquela mais elemento de card game. Só que no mangá não. No mangá esse acontecimento acontece no RPG do Bakura. RPG do Yami Bakura. E no final eu já tentei até fazer esse... O engraçado e curioso é que o vilão final do RPG do Bakura é o mesmo vilão final do Yu-Gi-Oh! Que é o espírito que o Yami Bakura desperta lá no final, no Arco das Memórias. É como se o Kazuki Takahashi tivesse quase tipo assim, para a pessoa mais atenta, quase dando um spoiler de quem seria o vilão final da série. Que é esse aqui, ó. O Zork, que é o vilão da série. E esse aqui é o tabuleiro, com as orientações, o mundo de jogo, as regras de como fazer o RPG. Tentei fazer uma adaptação desse RPG e jogar ele, mas saiu muito estranho. Mas é legal, é legal. O legal do mangá do Yu-Gi-Oh! É que em alguns mangás, em alguns volumes, eles realmente têm regras. Tipo, regras, como jogar. Ele ensina realmente a você, se você quiser jogar o jogo que o Yugi tá fazendo, desde que não sejam daqueles jogos malucos de apostar a própria vida, você possa jogar você mesmo. Você e seu grupo de amigos possam se reunir e fazer uma jogatina com o jogo que está no mangá. Você pode anotar e tudo mais, ou tirar uma xerox, que esse é o massa. É o legal, é algo a mais que compensa você, apesar desse mangá ser difícil de colecionar, a história é boa. Pra mim, ela, depois que começa a ler e tudo mais, exceto o Arco das Memórias, o Arco das Memórias realmente ficou meio rushado. É o único arco que o Kazuki Takahashi errou na mão. Ele poderia, se não fosse talvez pressionado para acabar a série rápido, ele poderia ter feito com mais detalhes, mais desenvolvido. Uma coisa que o anime deu de 10-0 porque foi bem desenvolvido e tudo mais, foi bem trabalhado. Isso foi o ponto positivo pro anime. O ponto negativo e outro ponto positivo pro anime é que, apesar dos filler de ter arco inteiro filler, ainda assim eles, mesmo sendo filler, são legais. Ver o Yugi batalhando e tudo mais contra outros seres de outros lugares, como do lendário Atlântida, explorar a Atlântida. Outros campeonatos para poder, tipo, ter a presença de mais personagens que não teve tanto desenvolvimento, que nem a Mai. A Mai aparece no Reino dos Duelistas e na Batalha da Cidade. E daí pra frente, some. Ela não aparece nem no início do Arco das Memórias, tipo assim, pra gente ver se talvez o Joey ficou ou não com a Mai. Se eles entrelaçou uma amizade maior, ou se acabou por aí. O ruim foi isso. Pra mim foi um erro. Que eu acho massa. Tipo, o jeito que o Joey cuida da Mai, ele se sacrifica por ela, poderia ter tido um desenvolvimento maior. Que infelizmente não teve. No mais, obrigado por ter assistido até aqui. Se gostaram, deixem um like.
compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E para mim, esse é uma das obras que na minha infância me acompanhou bastante, que eu assistia bastante. Não sei vocês, mas para mim eu tenho um carinho nostálgico por essa obra. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se quiserem eu posso fazer mais vídeos falando do mangá ou do anime de Yu-Gi-Oh! E nos vemos até a próxima.